Bom, continuando com a revisão de literatura brasileira, começando a entrar agora no século XVIII, né? Já vimos o Barroco no século XVII. Vamos começar a entrar agora no século XVIII e ver o arcadismo. Claro, a gente vai ver o arcadismo brasileiro, mas para entender o arcadismo brasileiro a gente precisa ver o contexto histórico. E não basta entrar no contexto histórico brasileiro logo de uma vez. Ele é dependente do que acontecia na Europa. Então vamos ver o contexto histórico na Europa, depois o contexto histórico brasileiro, para aí sim falar das obras e dos autores. Certo? Então essa daqui é a aula do dia 10 de novembro, terça-feira. Ok? Bom, arcadismo do século XVIII, tanto em Portugal, na Europa, quanto no Brasil, é durante o século XVIII que vai se desenrolar. Mesmo século em que se desenvolve o iluminismo, pensamento iluminista, que vai fazer primeiro a Revolução Americana, lá, a Guerra de Independência Americana, que não devia chamar Revolução, mas chamam, e depois a Revolução Francesa, depois da Americana, né? A Revolução Francesa, e essas ideias que vão provocar a Guerra de Independência nos Estados Unidos e a Revolução Francesa, essas ideias já vão chegar no Brasil na mesma época, certo? Mas vamos lá, na Europa, o que acontecia na Europa? A Revolução Industrial, tá certo? A primeira Revolução Industrial já estava plena, né? E as ideias iluministas, a corrente iluminista. Muita gente fala, o iluminismo é francês. Não. Existem, sei lá, por exemplo, existe filósofo inglês iluminista, tá certo? O iluminismo também aconteceu na Inglaterra, por exemplo, Inglaterra e França, né? As grandes potências aí, sempre, na Europa, tá? Também ocorreu na Inglaterra. Mas é que na França vai ter aí o respaldo histórico da Revolução Francesa, né? Resultado do iluminismo francês, tá? O iluminismo inglês não era o mesmo do iluminismo francês. O começo era, mas os resultados foram diferentes. Por exemplo, o iluminista na França, o que fez, que atiçou a Revolução Francesa, clamava, por exemplo, uma das coisas, liberdade de imprensa. Queremos a liberdade de expressão, a liberdade de escrever, de nos expressar nos jornais, na literatura. O francês pedia isso, porque o absolutismo francês era bastante forte e bastante ditador, né? Se você pegasse esse iluminista francês e transportasse na mesma época para a Inglaterra, para o Reino Unido, lá para Londres, e pusesse ele na rua gritando: eu quero a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, eu ia chegar para ele e falar: pera. Eu já tenho. Por que você está esperneando? Aqui tem. Você pode escrever. Você pode escrever nos jornais, você pode editar livros, não tem problema. Porque aqui é uma monarquia constitucional na Inglaterra. É uma monarquia constitucional. Mas também tinha os pensadores iluministas ingleses. Tem a corrente iluminista na Inglaterra. Mas a situação política na Inglaterra, política, social, cultural, econômica, era uma. Na França era outra. Na França, por exemplo, você tem lá o rei francês dando muito dinheiro para os Estados Unidos fazerem a guerra de independência deles. Por quê? Porque a guerra de independência dos Estados Unidos era contra a Inglaterra, eterna inimiga da França. Então a França, para enfraquecer a Inglaterra, financia os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra. Os Estados Unidos vão ganhar a guerra, vão se tornar independentes e tal. A França vai ficar com uma dívida monstruosa, ajudando os Estados Unidos. O que a França ganhou? A Inglaterra vai perder a guerra? Vai. As colônias americanas vão se tornar independentes? Vão. A Inglaterra perdeu colônias, mas vai ganhar aí
aliado comercial e político, depois mais para frente. E a França lucrou o quê? Nada. A França vai ter uma situação de crise econômica cada vez mais insuportável, sob um regime político que é a monarquia monolítica, pesada, em que os nobres não pagam impostos e vivem do luxo. E quem banca o luxo da nobreza são os trabalhadores. E a burguesia francesa. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Não é uma revolução popular, né? Alimentada por ideais iluministas. Vamos lá. O iluminismo vai chegar no Brasil também. A Europa estava passando pelo iluminismo. O que é o iluminismo? Iluminismo, olha o nome, iluminismo, luz. Ele traz a luz da razão humana. O iluminismo vai dizer que é a ciência e a razão, porque a ciência é um produto da razão humana, é a ciência e a razão humana que devem liderar os povos. E não as tradições. Porque a tradição é uma coisa subjetiva, é uma coisa com base na experiência de vida dos povos, aquilo que eles herdaram de gerações anteriores, não tem comprovação científica, mas tem a comprovação da experiência. São experiências que vêm dando certo ao longo do tempo. Mas como não está previsto na letra fria da ciência, então não vale. A religiosidade, não, isso é uma abjeção. A religiosidade traz a ignorância. O pensamento religioso tem que ser rejeitado. Porque a ciência, né? Que nem o ex-ministro Mandetta, ciência. O ex-ministro Moro, a ciência. Porque a ciência, não. Então o que é o iluminismo? O iluminismo trouxe coisas boas? Sim, o iluminismo trouxe coisas boas para o mundo todo. Mas trouxe muita coisa não boa, por assim dizer, né? Por exemplo, essa rejeição da experiência e da tradição históricas. Rejeitar isso não faz sentido. Então o que é o iluminismo? O iluminismo é aquela teoria desenvolvida por um intelectual ali na sua mesinha de trabalho, na sua escrivaninha, ali no seu escritório. Ele pensa, ele lê, ele olha o mundo pela janela e imagina como ele pode melhorar a vida das pessoas nesse mundo aí fora. Bom, eu posso melhorar a vida das pessoas com base no que eu li nos autores fulano, beltrano, cicrano, tal. Eu desenvolvo uma teoria pensando aqui com os meus botões, né? Desenvolvo uma teoria que, joia, ficou lindo, ficou perfeito. Agora o que me resta? Eu levo essa minha teoria que eu desenvolvi aqui dentro do meu gabinete, eu levo essa teoria lá para fora, para a realidade, e obrigo todo mundo a seguir a minha teoria, porque aí sim vocês vão ser felizes. Porque a minha teoria, que eu desenvolvi com a melhor das intenções, então eu sou a melhor das pessoas, porque eu tenho muito boas intenções. Vocês aí, todo mundo, vocês são um povo. O povo não é intelectual como eu. O povo não estudou como eu estudei, então o povo é ignorante. O povo não sabe o que é bom para ele. Eu sei o que é bom para o povo, e você, povo, vocês aí do povo, tem que seguir aqui a minha teoria que eu desenvolvi aqui no meu gabinete e no meu escritório, porque eu sim sei o que é bom para todo mundo. Então o positivismo é isso. Agora, as pessoas são todas diferentes entre si. São diferentes entre todas, cada uma delas diferentes umas das outras, e todas elas diferentes de mim. Eu que fiz essa teoria, todo mundo lá fora é diferente de mim. Agora, eu vou obrigar todas as pessoas ali fora, na sociedade toda, a seguir regras que eu desenvolvi conforme as minhas ideias, aqui no meu quadrado, no meu
safe space. Entendeu? Que eu desenvolvi aqui. Eu vou brigar todo mundo. Eu sou o alfaiate. Você é meu freguês. Se você não cabe na roupa que eu fiz para você, vamos cortar o seu braço. Vamos tirar os bifes da sua barriga para você caber dentro da roupa que eu costurei para você. Então esse é o problema do iluminismo. Assim como outras teorias revolucionárias, mudar tudo, joga o passado fora, vamos mudar tudo. Esse é o problema, tá? Mas é o iluminismo. Naquela época, isso era a ciência, isso é... Bom, enfim, o iluminismo recusa as tradições, recusa a cultura instituída popularmente, recusa o pensamento religioso, as tradições religiosas, tudo isso tem que ser jogado no lixo, não serve. E lá na França especificamente, combate os privilégios dessa nobreza, essa nobreza vagabunda que não trabalha e não produz, e tem tudo do bom e do melhor, porque o terceiro estado, que é a burguesia aí, entenda-se, professores, advogados, escrivães, e a massa do povão, pobre e miserável. Esse terceiro estado que sustenta a nobreza, o rei e o clero. Tá? Primeiro e segundo estados, clero e nobreza. O terceiro estado é a massa, inclusive a burguesia. Tá? Então, o iluminismo é isso. Essas ideias. E em Portugal? Em Portugal também o iluminismo chegou. Através do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi responsável pelas chamadas reformas pombalinas. O Marquês de Pombal é o chamado déspota esclarecido. É o ditador inteligente que vai usar a sua inteligência para subjugar as massas. Né? Ele vai fazer isso como? Rejeitando a igreja. Ele vai expulsar os jesuítas das instituições de ensino. As escolas, as universidades têm que ser leigas. Não pode ter religioso ensinando. Não pode ter religioso no papel de professor. Manda todos para a rua. Vão instituir a instrução, a educação leiga. Fim de papo. E investimento em tecnologia. Vamos reconstruir as cidades, né? A propósito, a capital, Lisboa, depois teve um terremoto, né, em 1700 e pouco lá, teve um terremoto, destruiu quase que a cidade toda. Toda a cidade de Lisboa foi reconstruída com ouro tirado de Minas Gerais, aqui do Brasil, que eu já vou chegar lá, né, no ciclo do ouro. O ouro foi levado para Portugal, reconstruído e usado para várias outras coisas. Mas Lisboa foi reconstruída praticamente do zero com ouro brasileiro. Quem chega em Lisboa pelo mar, vai ver já bem de longe as casinhas, não sei se ainda é assim, né? As casas com vista para o mar, elas tinham, não sei, o formato de retângulos. Eram vários retangulinhos coloridos. Por que o retângulo? Porque o retângulo é a forma geométrica que simboliza a razão. Ele é um quadrilátero perfeito, com lados paralelos e iguais 2 a 2. Então você tem dois lados paralelos de mesmo tamanho, e aqui outros dois lados paralelos de mesmo tamanho. Esse cálculo geométrico todo é o símbolo da razão iluminista. Né? Então, o iluminismo chegou em Portugal também. Marquês de Pombal foi o grande revolucionário, né? Que vamos mudar tudo do zero, a partir do zero. E como o Brasil era colônia, reformas pombalinas no Brasil também. O Brasil é colônia de Portugal, tem que se submeter às mesmas regras. Então, aqui também, as reformas do Marquês de Pombal vão expulsar os jesuítas das instituições educacionais, das escolas. Padre não pode mais ensinar. Né? É a época do colonialismo, as capitanias hereditárias estavam progredindo, né? As capitanias hereditárias, aquelas tripas de terra que começavam ali na linha do Tratado de Tordesilhas e iam até o litoral, certo? Estavam a todo vapor, a produção da cana-de-açúcar, produção açucareira, tudo, né? Mas também já estava ocorrendo durante o século, final do século XVII, começo do século XVIII, final do XVII, né? A interiorização do
território brasileiro. A linha do Tratado de Tordesilhas foi ignorada pelos bandeirantes, na sua maioria paulistas, né? Ali da capitania hereditária de São Vicente, ali embaixo, tá? Que foram se embrenhando Brasil adentro e descobrindo um monte de coisa. Tinha aprisionamento de índio? Tinha sim. E tinha descoberta de metais preciosos, pedras preciosas, as drogas da Amazônia, plantas que serviam como remédio e tudo mais. Os bandeirantes foram metendo o peito e foram descobrindo coisa nova. São os bandeirantes que vão descobrir ouro. Lá na região que viria a ser as Minas Gerais. Ouro, pedras preciosas, prata, mas principalmente ouro, né? E Vila Rica, e aí começa o ciclo da mineração. Vila Rica, em Minas Gerais, atual Ouro Preto, a cidade, né? É a sede lá. A Vila Rica vai ser mais populosa que Portugal. Vai ter mais gente morando no meio ali do sertão mineiro do que tinha vivendo em Portugal. A população portuguesa despenca aqui para o Brasil em busca de ouro. Né? Minas Gerais, ali a região de Minas Gerais tinha muito mais, uma população muito maior do que alguns países da Europa. Assim de gente querendo ficar rico explorando ouro. Opa, não pode virar bagunça. Coroa portuguesa lá, não vamos deixar virar bagunça não, vamos colocar regra nessa situação. Vamos descer lei nesses caras aí para organizar e para a gente aqui, a coroa portuguesa, não perder grana. Não perder ouro, não perder riqueza. Século XVIII, o Brasil era colônia. A independência veio no século XIX. Mas o que acontece? Com esses aumentos de impostos, o quinto, tal, a derrama, um monte de imposto lá que explorava os brasileiros. Peraí, isso não está certo. É ouro brasileiro, é ouro nosso, é ouro do Brasil. Vamos fazer a independência do Brasil. Então aí é nessa situação que vai acontecer a chamada Inconfidência Mineira, lá do Tiradentes, lá em Vila Rica, em Minas Gerais. A Inconfidência Mineira é uma tentativa frustrada, mas foi uma tentativa de independência do Brasil. Não deu certo. O Brasil continuou sendo colônia. Portugal veio, desceu o sarrafo, acabou com a brincadeira e o Brasil permanece colônia até 1822, com Dom Pedro I. Tá? Mas o sentimento nacionalista de ser brasileiro, perceba, é aí, não antes. É nesse momento da Inconfidência Mineira que o sentimento de ser brasileiro, apesar do Brasil ainda não ser independente, o sentimento de brasilianismo, brasilidade, né? O sentimento de brasilidade nasce aí e vai amadurecer com a independência em 1822. Então o sentimento nacionalista começa aí e os inconfidentes, aí é preciso fazer, mesmo porque muitos poetas do arcadismo brasileiro, a gente vai falar dos principais, muitos poetas do arcadismo brasileiro participaram da Inconfidência Mineira. São escritores mineiros, escritores de Minas Gerais. Participaram da Inconfidência, foram inconfidentes. Mas cuidado, aí é que tá, cuidado com o termo. Ah, eles eram inconfidentes, mas espera aí. Confidente é a pessoa que você confia nela. Ela guarda um segredo seu, porque você confiou nela para guardar um segredo seu. Então é uma pessoa que não vai te trair. Um confidente é a pessoa que não te trai. Então o inconfidente é um traidor. Então esses caras, eles eram inconfidentes porque eram traidores? Não, é esse o erro que não pode ser cometido. Eles são chamados de inconfidentes
Porque participaram de um movimento chamado Inconfidência Mineira. Por que o movimento foi chamado de Inconfidência Mineira? Porque foi em Minas Gerais. Mas por que Inconfidência? Porque os caras que estavam querendo fazer o levante, querendo fazer essa revolução de independência, isso tudo era feito ali debaixo dos panos. Não podia falar abertamente, vamos virar a mesa. Não, vamos tramar a revolução na boca pequena, aqui escondido, até o momento de deflagrar. Então é uma coisa secreta, é um segredo. Nós estamos dividindo um segredo. A revolução que a gente vai fazer, o terror que a gente vai tocar aí, fica entre nós aqui, até a hora que explodir. Então vamos ficar todo mundo aqui, boca de siri, beleza? Beleza. Entre esses caras que estavam tramando, estavam o Tiradentes, que era militar, era policial, não existia exército ainda. Mas ele era um militar, ele era um guarda, um policial, uma milícia. O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Esses dois eram poetas, que vão ter grande importância na literatura árcade. Então esses caras que estavam tramando essa revolução, estavam ali tramando entre eles. Entre eles tinha um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Esse cara tremeu na base, ficou com medo e entregou todo mundo para a autoridade. Claro, ele entregou todo mundo não de graça. Ele entregou todo mundo, dedurou todo... Ele, o Silvério dos Reis, é o inconfidente. Ele é o traidor. Ele traiu o movimento porque prometeram para ele, não, você entrega todo mundo, a gente perdoa as suas dívidas com a coroa portuguesa. Você explora ouro aí e tal. Se você entregar todo mundo, a gente não cobra imposto de você, a gente perdoa as suas dívidas com a coroa. E assim ele fez. Entregou todo mundo foi preso. Só o Tiradentes foi condenado à morte. Só ele, para servir de exemplo. Ele foi enforcado e depois o corpo dele foi esquartejado, arrancado em pedaços, e os pedaços dele foram levados aí pelas vilas do Brasil para mostrar, olha o que acontece com quem tenta trair a coroa portuguesa. Aqui o pedaço do Tiradentes, ó, a perninha dele aqui, ó. Ele estava enforcado já, não sentiu dor do esquartejamento, porque ele já tinha morrido enforcado. Né? Mas mesmo assim, é o terror máximo, né? É matar o cara e não enterrar o corpo. É espalhar os pedaços dele por aí apodrecendo sob o sol para servir de exemplo para o resto da turma. Tá? Só ele morreu. Os outros foram presos, alguns foram degredados. O Tomás Antônio Gonzaga foi degredado lá para a África. Lá na África ele vai ficar lá o resto da vida, vai casar, ter filhos lá, então vai viver bem até. Mas ele não volta para o Brasil, ou volta depois de velho, eu acho que não volta. Tá? Muitos presos, muitos degredados, torturados, claro, mas só um morreu, o Tiradentes. Então, são chamados de inconfidentes porque participaram no movimento conhecido como Inconfidência. Mas eles não são traidores, só teve um traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Esse foi o traidor. E essa inconfidência dele, essa traição dele, dá o nome para o movimento. Então, todos que participaram do movimento, assim chamado Inconfidência Mineira, passam a ser chamados de os Inconfidentes. Certo? Mas a gente vai falar só dos poetas. Né? Os poetas árcades aqui. Eles participaram da Inconfidência Mineira e fizeram o arcadismo brasileiro, só deles que a gente vai falar. Só um momento.